Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Bom dia, 8h39, começando mais uma edição Ponto a Ponto, nesta segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024, dia do servidor, hein? Dia do servidor público. Se você é servidor público, com certeza está descansando, né? Pois, aí lembrando que na época de Getúlio Vargas, instituída esta data em homenagem aos servidores públicos federais, mas acabou sendo instituída e compilada por todos. Então, você que é servidor público estadual, federal, municipal, todos estão hoje descansando após um final de semana com o segundo turno de eleições em vários pontos do Brasil. O Ponto a Ponto hoje vai fazer aí uma análise, né? Principalmente aqui da Baixada Santista, da capital, né? O estado mais importante, com todo respeito aos outros no Brasil, as eleições. Mas veja que nem sempre uma grande enchente, uma inundação, pode levar por água abaixo o seu candidato. O exemplo foi de Porto Alegre, hein? Enchente à parte de inundação, o prefeito Sebastião Melo conseguiu a sua reeleição com grande votação. Significa que nem sempre a água leva tudo o rio abaixo, né? Então a gente também pode falar sobre isso. Vamos falar muito sobre um candidato que surgiu na eleição desconhecido, mas virou um grande nome, chama-se abstenção. Esse candidato conseguiu ter mais votos que muitos, né, prefeitos eleitos em vários pontos do Brasil. Não foi diferente em Santos, até porque as abstenções em Santos foram mais votadas, tiveram, não digo votadas, né, mas não foram apresentadas na urna eletrônica como o prefeito reeleito Rogério Santos. Então a gente vai falar sobre isso também no programa desta segunda-feira. Bom dia, Virgínia, às 8h40. O WhatsApp da Star News, que fez um especial nesse final de semana, um especial com o grupo ABA, mais uma vez, pedido pelos nossos ouvintes. Bom dia. Bom dia, o WhatsApp é 13 998 058709, repetindo, 13 998 058709. É isso aí, então você já sabe, nosso WhatsApp também pode participar. Deixa eu mandar um abraço para o nosso querido Antônio Santos do Guarujá, esposa. Ele ontem já me encheu a paciência, brincadeira, Antônio. Ele já dizia assim, hoje o meu prefeito está eleito. Aí, agora eu posso falar com calma. O prefeito dele é o prefeito eleito Farid Madi, que após 20 anos está eleito prefeito do Guarujá, com uma boa votação também, né? Vencendo o Rafael Vitiello no segundo turno. Rafael Vitiello teve mais de 40%, mais de 44% dos votos, então uma eleição apertada. Mas, Antônio, a gente conversou, eu dizia que as chances do Farid realmente eram muito boas, pelo que está passando no Guarujá nos últimos anos. O Farid, depois de 20 anos, volta a ser prefeito. Veja que não precisa desistir, né? É só persistir. Ou estou errado, o doutor Emílio Puima, advogado, especialista em direito consumidor, previdenciário, e olha que previdenciário com certeza vai dar muito trabalho, porque o que as pessoas estão preocupadas em se aposentar, e tem gente que diz o seguinte, eu vou me aposentar por obrigação, mas vou continuar trabalhando. Ou estou equivocado? Bom dia, doutor Emílio, espero que tenha passado um bom final de semana e tenha exercido o seu direito a voto, indo às urnas, escolhendo da melhor maneira o melhor candidato para o futuro da nossa cidade de Santos. Bom dia, Eduardo, bom dia, Marcelo, bom dia, Virgínia, bom dia aos ouvintes internautas, aos servidores públicos pelo seu dia. É verdade, eu fui lá exercer o direito, o sacrossanto direito de votar no candidato escolhido e espero que as pessoas tenham feito o mesmo. Uma perguntinha, sessão cheia, lotada, filas enormes para votar ou quase ninguém? Não, dizer ninguém. Somente os mesários e ninguém lá parados. Como você disse, aí, o candidato à abstenção parece que foi o escolhido nesse segundo turno, pelo menos. Marcelo Rocha, gestor em finanças pessoais, públicas, especialista em gestão pública, CEO da M. Rocha Contabilidade. São Vicente não teve eleição no segundo turno, né? Foi somente no primeiro turno, mas ontem também fomos votar, eu e a Virgínia, e nos deparamos assim com uma movimentação muito grande de moscas. Não vou falar outras coisas, até porque tinha, viu? Que eu vi, alô, prefeitura, precisa dar uma limpadinha nas escolas, e tem escola com baratinha passeando. Mas vazia, né? Apenas os dois né, mesários que estavam lá esperando a presença dos eleitores, mas perguntava até, parabéns, o pessoal com muita educação tratando, né, nós eleitores, vem 2, 3, para, vem 4, 5, para, mas está bem devagar. E ele dizia, a hora não passa, né? E não passava mesmo. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia, doutor Emílio. Bom dia a toda a audiência. Pois é, né? O grande vencedor aí, né? A grande vencedora, né? A abstenção. Isso. Né? A abstenção, ela se saiu vencedora aí. Também, o voto no Brasil é obrigatório. Sabe quanto foi a abstenção em Santos, Marcelo? Eu estava olhando aqui, 119 mil votos. 119.324 pessoas se abstiveram de votar. Isso representa 33,74%. Pois é. Se é para ser obrigatório, Sim. eu acho que a punição tinha que ser maior. Se três- para ser obrigatório. São R$ 3,00 e alguns centavos. Não. Se é para ser obrigatório, senão fica vexatório, né? É uma vergonha. Fica né? até feio É uma para a vergonha. justiça eleitoral. É uma vergonha, né? Aí eu estava vendo, né, uma reportagem na Jovem Pan falando sobre os mesários, que de repente não vão trabalhar, né? E não apresentam a justificativa. Eles serão punidos assim exemplarmente com R$17. Nossa, quando E você falou se bonito, for eu achei aí, que já ia ser e preso, se tiver né? uma reincidência, se tiver alguma coisa a mais, 25. a multa poderá ser aí multiplicada em até 10 vezes. Nossa. Ou seja, é um absurdo, né? Quando você vê que se você não pagar um Isso imposto... em São Paulo. Não, é Brasil inteiro. Aí Né? o cara vai na Praça da Sé, Não. compra um atestado médico, Não, mas diz que assim, estava ruim, Edu, não paga nada. mas assim, Ah. né? É o tal do ponto e o contraponto, né? Se você não paga o imposto que você tem que Sim, obrigatoriamente sim, pagar, né? Porque é imposto, você já é penalizado ali com juros e com a multa. Se você não paga num período X qualquer, aí vem uma cobrança Justo. judicial, Sim. aí você tem que pagar o procurador lá, o serviço advocatício Sim. e tal, caramba, e é penalizado com nome no CADIM, nome no Serasa e tudo mais. Ou seja, é uma punição pesada, né? Entendo até que justa, né? Para quem paga em dia. Exato. Em comparação a quem paga em dia. Sim. Agora, você vai ver, se você obriga o voto e vê, se depara com uma situação dessa, aí você vê que resultados estão distorcidos, né? E uma realidade não é trazida à tona aí no nosso processo eleitoral. Emílio, antes do nosso intervalo, eu falei de abstenções em Santos, 119.324, 33,74%. Nulos aumentaram do primeiro para o segundo turno. 8.121, 3,47%. Nós tivemos de nulos no primeiro turno algo em torno de quase 5 mil, né, nulos. E brancos, 4.078, 1,74%. Se somarmos os 119 mil com os 8 mil e pouco, com os 4 mil e pouco, é uma votação que supera até de longe a votação do prefeito reeleito, Rogério Santos, que obteve 53,37% dos votos válidos, total disso, 118.562. A candidata Rosana Vale, do PL, Rogério Santos, do Republicanos, ela obteve 46,63%, total de 103.592 votos. Há um recado tanto para o prefeito Rogério Santos reeleito, como para a deputada Rosana Vale, que vai voltar para a sua dura vida em Brasília. Porque não é fácil você ficar ponte aérea, Brasília, São Paulo, é uma vida dura. Mas vamos lá. O eleitor está de saco cheio. Menos pessoas foram votar, essa expressão da abstenção foi maior que a votação que reelegeu o prefeito. Somando-se os nulos, quase 10 mil pessoas também foram lá, tiveram trabalho e anularam. Sem contar aquelas que deixaram em branco. O cara também foi lá e deixou em branco. Não tem um recado intrínseco aí para que a classe política perceba que tem coisa errada? A gente está na hora de mudar, porque tem gente que está indo votar até justamente pelo que o Marcelo disse agora. Eu tenho obrigação, eu pedi que pudesse votar, mas eu estou insatisfeito com A e B. Mas eu vou lá então e vou anular meu voto. Mas eu fui fazer a minha parte. É isso mesmo. Já há algum tempo que a gente vem percebendo que o número de abstenções, votos nulos, votos em branco só fazem aumentar, né? E é isso mesmo, o eleitor está cansado de votar no pior, no menos pior, Sim. não é? Eu sou, por exemplo, eu penso que essa votação de segundo turno, né? Eu acho isso desnecessário, um gasto de dinheiro, porque as pessoas, é isso mesmo, o que acontece, abstenção, as pessoas vão viajar,
vão passear, preferem pagar a multa, como disse o Marcelo, que é irrisória, né? Ou aqueles que comparecem porque são obrigados e querem deixar o seu voto de protesto, e assinalam lá um nulo ou branco, e as pessoas começam a não ter representatividade. Sim. Aí você citou bem na nossa cidade, Santos, onde o número de pessoas que se abstiveram é maior do que os votos do primeiro, né? Então, a gente não vê a serventia do voto no segundo turno, porque a alegação é de que era para se compor, para que o prefeito tivesse mais legitimidade, no caso do prefeito, né, governadores e presidentes, perdão, mas acontece que nós não estamos num regime parlamentar e essa composição dita ela não ocorre. As forças já se agrupam no primeiro turno, depois não existe mais esse agrupamento em tese, né, salvo em casos bem específicos. Eu penso que isso devia acabar para deixar de gastar dinheiro público à toa. É algo para se refletir, se falar muito sobre isso. A gente vai a um rapidíssimo intervalo, a gente também pode comentar além de Santos, comentar Guarujá, comentar São Paulo, mas só para ficar na reflexão aqui também, São Paulo teve o seu prefeito reeleito, na verdade, muita gente, como reeleito? É porque ele assumiu o mandato do Bruno Covas, que faleceu, então, na verdade, já considerava-se que ele tinha um mandato. Ele havia sido eleito como vice. Então, mas aí na próxima eleição, ele não pode ser candidato na próxima eleição, porque ele já estará aí cumprindo 2 mandatos. Mas ele se elegeu com 3.393.110 votos. Sabe quantos foram os votos? Ou, na verdade, qual foi o número da abstenção, Emílio e Marcelo, em São Paulo? 2.940.360 pessoas se abstiveram de votar. Para que você tenha uma ideia, Pablo Marçal, no primeiro turno, teve mais de 1.700.000 e foi muito bem votado. A abstenção desta vez foi muito grande, ainda maior, quase 3 milhões de paulistanos disseram assim, nenhum nem outro, não vou votar, eu vou para Campos do Jordão, vou para Araçariguama, Piracicaba, ou vou ficar em casa que está chovendo, né? Ou vou assistir o jogo do Corinthians, como diria o outro, seja lá qual for, e não foi votar. Então, o recado está dado. O Marcelo participou recente, na volta do intervalo, vai falar de um processo eleitoral difícil, onde o Marcelo teve tanto tempo para falar e mostrar as propostas, que, na verdade, ele nem apareceu. Porque é a justiça da democracia brasileira, que é uma vergonha também, né? Essa pseudo-democracia brasileira, ela é boa para gregos, mas não para troianos, né? É aquela história de você falar assim, não, queremos uma justiça eleitoral plena. Vale lembrar também, nós temos a presença do advogado, um abraço, Júlio, bom dia para você, obrigado pelo carinho, pela atenção. Se nós vamos comentar, vamos sim, Júlio, ele está perguntando aqui, ele é de Santos, ele é do Embaré, o que fez o governador Tarcísio de Freitas, que na visão dele é uma vergonha, fez uma denúncia sem mostrar uma prova, sem colocar na lente das câmeras da televisão e nos microfones de rádio evidências de que o candidato Guilherme Boulos havia qualquer ligação. Ele diz aqui, você está dizendo o seguinte, o governador meio que marcializou, pablitalizou, você está brincando aqui, né? Porque, na verdade, ontem, inclusive, né, Emílio, a ministra Carmen Lúcia, que é a ministra do STF, preside atualmente o TSE, disse o seguinte, que a justiça tem que ser rápida e ela tem que se pronunciar com essa mesma rapidez. Eu confesso que me vi surpreso com a fala do governador, porque é aquela história, se eu acuso alguém de algo, eu tenho que provar. Isso aí ele está induzindo o eleitor a erro, que ele fez, né? Exato. Pelo que eu não ouvi ele falando, mas eu li a frase dele, foi assim, o PCC teria dado um salve, todo mundo sabe que é um salve, né? Uma ordem, né, de comando, para que votassem no Boulos. Segundo o governador, ele foi avisado pela inteligência das polícias civil e militar. Eu gosto muito do governador, né? Mas eu acho que ele cometeu um erro grave eleitoral e, como você disse, a presidente do TSE, a Carmen Lúcia, deixou assim que vai haver uma punição, pelo menos será analisado isso que ocorreu. Né? Foi perguntado a ela, a punição maior é a inelegibilidade do governador. Claro que eu não acredito que vai chegar nem próximo disso. Não deve chegar. Mas eu acho que ela meio que deixou na linha esse tipo de informação para que outras pessoas não ajam dessa forma. Como foi a mesma forma o Pablo Marçal, que acusou, né, tinha acusado também
E o Boulos caiu na armadilha do Marçal de novo. Porque no fato de convidar para fazer uma sabatina eu faço com o professor na escola, né? E aí o que acontece? Tanto que quando foi perguntado o Ricardo Nunes, ele declarou o seguinte: política é coisa séria. Não é isso, Marcelo? Exatamente. Não dá para brincar. Não. E concordo com o doutor Emílio. Tanto o governador, quanto o presidente, quanto deputados que não estão em campanha, né, que não se lançaram candidatos, eu acho que não deveriam participar de campanha. Isso é abuso de poder político. E, olha, dá até abuso de poder econômico também. Econômico. Porque está usando o dinheiro público para fazer campanha política em horário de trabalho. Exato. Nessa, o governador Tarcísio de Freitas deu uma petezada, deu uma esquerdada forte. Aí, viu? Nessa aí ele avermelhou, olha, ele avermelhou geral, né? Assim, tem o Tarcísio, ele tem todo o meu respeito, Será que ele lembrou da todo o época meu que ele foi respeito, do mas governo da ele, ex-presidente Dilma? eu acho assim que a convivência que ele está tendo lá em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, né? Que é o Palácio dos Bandeirantes, Isso. está levando ele para um caminho muito ruim, né? Eu acho que isso daí é ruim para a democracia. A declaração dele de ontem, né? Também eu acho que ele, se não tem prova, não deveria falar, né? Sair assim, porque já saiu gente de Brasília, o secretário de Segurança Pública de Brasília, falando que é mentira, tal. Então, assim, é muito triste a gente ainda viver no Brasil. Exato. Né? E partindo de uma pessoa que está neste nível, nosso governador do Estado, que né? tem uma credibilidade altíssima. E que tem ido até bem, tem se conduzido bem. Altíssima, mas ele deu uma petezada daquelas, olha, ele subiu o nível no padrão PT. Não vou perder a oportunidade, ia para o intervalo, mas não vou perder a oportunidade de perder o Emílio aqui e o Marcelo comentando isso. Mas ontem, é uma figura de linguagem para que você entenda. Eu vi na mão direita do Ricardo Nunes, mão direita, a bandeira de São Paulo, e na mão esquerda a bandeira do Brasil. Por que na mão esquerda? Porque atualmente é o Partido dos Trabalhadores que tem o presidente, mas ele parece aquela coisa de luta de boxe, né? Pegou a mão do governador, este é o grande líder. Nesse momento, é aquela história, eu gosto muito do Marcelo, do Emílio. Aí, na hora de falar, a Virgínia me ajudou na campanha. Fala bem baixinho, né? E não fala o nome. Estaria já anunciando o Emílio, eu vou como prefeito para esta eleição e ganho como ganhou, com a força e com o nosso governador, como grande líder, e já o preparando para um caminho, quem sabe daqui a 2 anos, para o governo federal, até porque o presidente Lula está super enfraquecido, não for o fato da sua saúde não estar boa, não é nem isso. O governo está claudicante, como gostam mais antigos, tem que parar com essa promessa de que vai rever gastos, e o ano vai acabar. Eu estou vendo que eles vão rever gastos desde janeiro. Se eu não me engano, é na hora quinta-feira, último dia de outubro. Vamos para o penúltimo mês do ano, né, que é novembro. E daqui a pouco eu até vou falar, né, outra parte sobre isso. Então, está enchendo o saco de economistas, a Faria Lima, por isso que a Faria Lima está abraçando o que vem, né? Abraçando o que vem, porque não aguenta mais promessa. Mas fica um sinal ali que o Bolsonaro, como o Lula, vão perdendo essa vitrine, vão surgindo lideranças. O Caiado em Goiás está tentando, mas não cola. O Zema percebeu que o nome dele coloca na parede e escorrega. Você vai descendo, então ele falou, aceito ser vice de qualquer um. Ele se liquidou, né? Mas o Tarcísio, nesse momento, claro que ele não tem uma expressão nacional ainda para isso, deixar bem claro, mas começa a aparecer como esse ato do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, acho que pontuou ontem, né? Não só para o ex-presidente, deixando claro que o ex-presidente não o apoiou da forma que ele esperava, e, ao mesmo tempo, né, levantou a bola do governador Tarcísio, que deverá, sim, ser o candidato aí da direita, né? Isso. Na próxima eleição, acredito que sim. Parece que hoje, né, ainda faltam 2 anos, mas é a maior liderança, sim, com possibilidade de enfrentar a esquerda, que também hoje não tem candidato. Tem um cacique nesse cenário que chama-se Gilberto Kassab, pois o PSD foi a legenda que mais aferiu lucro nessa eleição, pós PSD, MDB. Nesse sentido, Marcelo,
fica muito claro também que quem grudar, quem colar, o Valdemar da Costa levou um pé no traseiro do Kassab, e bem grande, ficou bem longe, e ele chegou até se pronunciar, e o Kassab, com muita artimanha, deixou de lado. Nesse cenário, o Baleia Rossi também apareceu dizendo do MDB esse crescimento, então a gente pode ter aí uma fusão, né, de alguns nomes que vêm de um lado como o outro, os quadros, ou um apoio, de repente, aquela história, o Kassab, ele adora encostar em alguém, apoiar, fica falando, aqui vai dar e vem comigo. Ele falou para o Tarcísio isso é claro. Hoje, o maior orientador do governador de São Paulo é o Gilberto Kassab. E o Gilberto Kassab, naquele momento, falou, esquece o Bolsonaro, fica só você, bota a tua cara aqui e vem para a guerra. Apoia o Ricardo Nunes, vamos juntos. Presidente, aí o presidente foi ouvir, é o filho que número, Porque parece o Silvio Santos, o Bolsonaro, ele cada hora ouviu o filho número 1, número 2, aí eu acho que foi o filho, o Carlos, né, o vereador do Rio. O 03, né? É, o 03. Aí ele deu uma PSDB dada, né? Deve ser, ele ficou em cima do muro, mas ele namorou com o Pablo Marçal. Quando o Pablo Marçal estava subindo, o Bolsonaro falou, eu vou lá, né? Só que aí começou as porretadas, não foi, Marcelo. Aí ficou ali, desequilibrou, aí o Tarcísio pegou o telefone e falou, presidente, está errado, presidente. O homem que está, é esse aqui. Se a gente quer São Paulo e quer construir a candidatura, seja a minha, a sua, de quem quer que seja, tem que começar por aqui. O presidente não ouviu o recado do governador. E ontem ficou bem claro que na hora que eu mais precisei, ele me deu a mão, me estendeu a mão. Fala do Ricardo Nunes. O Ricardo, ele, se deixasse ele sozinho, ele ia derreter fácil ali, né? Ele ia derreter fácil. Tanto que o governador teve que colar nele. Agora, boa parte dos eleitores do Paulo Marçal caminhou com o Ricardo Nunes. Não sei se você percebeu esse movimento. Mas seria natural, né? Seria natural, porque quem vota na direita dificilmente vai votar no Boulos, né? Não, e é assim, o Ricardo Nunes é do MDB, tá? O MDB não é bem direita, né? O MDB namora com o centro-esquerda, com o centro-direita, com o centrão, tá ali. Mas o que o Ricardo Nunes também detectou, que você bem colocou, ele derreteria. Só que, por exemplo, ele viu a mão dele escorregando, ele pegou a mão do Silas Malafaia e falou, me ajuda aí, pede para Jesus Cristo. Foi em todas as igrejas possíveis imaginar. O que fez o Silas Malafaia? Deu de frente com o Paulo Marçal e com o Bolsonaro. Também ajudou a derretê-los em São Paulo. Então, eu ouvi de pessoas que deram até entrevistas dizendo o seguinte, eu votaria no Paulo Marçal. Como ele ficou, eu me absteria, não votaria nem A e nem B. Mas o que fez eu votar? Foi percebendo que o Ricardo Nunes contestou, sem baixaria, o Paulo Marçal, que brincou, aquela coisa daquele atestado falso do Boulos, isso pegou muito mal. Muita gente que votaria até do Paulo Marçal desistiu. Eu vi isso também de pessoal, eu votaria, mas não votei. Então, Marcelo, tem atos de campanha, você fez campanha, não é fácil. São Vicente é uma cidade aqui do litoral de São Paulo, estamos aqui em Santos, ao vivo com Ponto a Ponto, uma cidade que tem primeiro e segundo turno, tem mais de 350 mil habitantes, e você tem um sistema que trabalha para alguém. Tá? Essa palavra foi utilizada agora bastante na campanha, mas existe um sistema. E o sistema ele prevalece sempre para ajudar um, e só. Exatamente. O sistema prevalece para ajudar um para que se mantenha esse e esse fique com seus penduricalhos todos ali, agarrados e mamando na teta do poder. Né? Esse é o jogo, e não é só em São Vicente. É em São Vicente. É no cenário nacional. É no cenário nacional. E depois de janeiro, o ato dele é comprar cadeiras. Isso, e é o que vai acontecer. Quero ver em São Vicente, por exemplo, quantos vereadores vão ficar na Câmara. Né? Qual será o custo de toda essa composição política para São Vicente mesmo? Eu acho engraçado, Marcelo, você que tem essa experiência política, viu, Emílio? Ontem, sem citar nomes aqui, mas aqui em Santos, por exemplo, o prefeito Rogério Santos está certo em comemorar uma campanha dura, tem os méritos dele, essa reeleição foi importante, e o Rogério Santos, que muita gente desdenhou, teve assertivas posições, se colocou bem, a Rosana Vale, a deputada, caiu numa armadilha que ela mesma criou para si, que é as brincadeiras e as acusações, ela desdenhou, né? E isso para o eleitor, tanto que a insatisfação que a gente vai para o intervalo e volta vai comentar, quando alguém não vota, está insatisfeito com todo mundo. Esses 120 mil que não votaram, não queriam nem Rogério, nem Rosana, nem Thelma, nem Nando Pinheiro, nem ninguém. Eles queriam uma alternativa ali, né? E ela não surgiu, ela não esteve, né? Então, isso acaba influenciando diretamente do voto. E eu nunca havia votado
com um colégio eleitoral aqui, com os tão vazio. E eu não vou dizer nomes aqui, mas ontem, no carro do prefeito Rogério Santos, muita gente lá sorrindo, tirando foto, ex-candidato, candidato a vereador, vai ter que acomodar todo mundo, Marcelo. E aí é o seguinte, né? Isso é uma matéria, inclusive, parabéns ao Jornal A Tribuna, do qual tive a honra de trabalhar no Grupo A Tribuna por praticamente 12 anos, é um grupo gigante, sério. A cidade mais cara do Brasil, Virgínia, sabe qual é de custo de vida? Santos. Mas não é a segunda cidade do Brasil que tem a maior renda e não é a segunda cidade que melhor paga em salários. Mas é uma das cidades que, onde mais se trabalha é na prefeitura. O maior patrão da cidade é a prefeitura, não é o Porto. Então, ficaria aquela coisa de imaginar o que o Marcelo sabe, o Marcelo conhece bem. Quando o Marcelo assumiu a Codesave, em São Vicente, o Marcelo pegou aquilo ali e falou para o prefeito, então, o prefeito Pedro Gouveia, falou, olha, eu não sou contra ninguém, mas a administração sugere o seguinte, se eu posso pagar 20, eu pago 20. Se eu posso pagar 10, eu pago 10. Então, se eu tenho 100 funcionários, um exemplo aqui, tá? A figura de linguagem de novo. Se eu tenho 100 e eu preciso de 20, eu vou manter os 20 e não 100. Só que não é assim que funciona a eleição ou a política, né, Marcelo? A acomodação de cargos, ela... Por exemplo, quem trabalhou na campanha, meu candidato se elegeu, agora eu espero meu cargo. Hoje surgiu uma figura nova na gestão pública que potencializou a entrada de cargos na gestão pública, que são as OSs, né? Isso potencializou assim de uma forma que não... até assim, ó, a justiça eleitoral, né, que prima por uma lisura no processo, eles colocam uma cabine na hora de você votar, né, e pede para você não tirar foto do voto. Tá certo? Você não pode Só que entrar com a cabine protege quem comete o crime. Porque nem sempre o mesário está lá atrás olhando para ver se o camarada está tirando. Exato. E a cabine deixa lá. E a maquininha que tira, que você vai votar, ela é alta e ninguém está vendo. E não é transparente. Ninguém está vendo o que você está votando se você não tiver a cabine. Não é isso? Exato. Tirar a cabine traz transparência ao processo. Traz muita transparência. Porque quem está na fila está vendo se a pessoa está usando... Por que esconder o eleitor atrás daquele papelão? Por que esconder? Exatamente. Está aí uma... Ó, se alguém da Justiça Eleitoral está vendo, um dos processos de transparência que precisa ser colocado em prática é isso aí. Tira esta porcaria de cabine, porque isso aí está fazendo com que as pessoas tirem foto e vendam o seu voto lá fora. Porque nem todo mundo fica olhando lá o voto, né, o voto sendo tirado. E é engraçado, né, Marcelo? Crime eleitoral sendo cometido ali, nas barbas ali das pessoas. É proibido entrar com o celular na sessão de votação. Mas aí que tem candidatos que tiram foto lá. Não é proibido, pode entrar. Você não pode usar. Mas você tem que deixar na mesa a instrução da Justiça Eleitoral. Nem todo mesário pede. Nem todo cobra. Nem todo mesário pede. Então, tira a cabine. Essa cabine não serve de nada. Sim. Absolutamente, porque você fica numa mesa no canto lá. Sim. Põe no mesmo canto lá, está todo mundo lá, a cabine aqui nem o seu computador ali. A pessoa vai votar. Você imaginou colocar uma cabine aqui? Aí, não sei o que está acontecendo atrás ali, não é mesmo? Não sei o que está acontecendo. Então, já facilita o processo ali. E outra coisa, aí é o Tribunal de Contas, né? É o STF, que gosta de lisura, né? Funcionário de OS tem que participar da porcentagem de funcionários, servidores públicos no cômputo ali da gestão pública. Sim. Senão, aí fica fácil demais para burlar todo o sistema. Aí fica fácil demais. Todo mundo arromba todo o sistema financeiro. E as contratações, só para fechar, são feitas por dispensa de licitação. Aí fica mais fácil do mais fácil do mais fácil. Mas pode isso? A lei permite, está dentro da legislação. Tem brecha para isso? Tem brecha. Mas o problema é que você contrata por dispensa uma vez, aí renova o contrato por dispensa de novo, renova por dispensa, ou seja, é incompetência acima da incompetência, abonada por quem deveria fiscalizar e trazer transparência. Eu sei muita gente que apareceu na imprensa aí criticando e vai aparecer a partir de janeiro com cargo. Aí começar a marcar nome e dar aqui no ar. Porque tem gente que fala, pouca vergonha. Ô Emílio, essa questão de justiça eleitoral, a justiça civil mesmo, a gente tem que entender que o eleitor brasileiro percebeu que existe ali um esquema, na verdade, que beneficia uns em detrimento da grande maioria.
E o eleitor está de saco cheio, por isso, quase 3 milhões também de pessoas não foram votar em São Paulo, porque estão cansadas com esse sistema que gere a política que disse aqui agora. Por exemplo, qualquer prefeitura de médio porte tem, no mínimo, 300 e poucos comissionados. Não são concursados, são comissionados. Sem contar que cada um vai arregimentando ali e vai colocando. Tá? Você é contra a contratação de... Não, tem profissionais que não são concursados, são excelentes profissionais com uma boa formação, que vêm para uma administração e servem ali. Por exemplo, dá um exemplo. O doutor Emílio é um advogado muito bem preparado, de repente alguém de uma secretaria, pô, eu precisaria de uma pessoa do porte dele aqui na minha secretaria. Não há nenhum problema, mas é o que acontece, tem um currículo, tem uma história, e ele vem com um trabalho. E aí você começa a perceber ao longo desse trabalho que ele vem, ó, justifica-se. Agora, a grande maioria, Emílio, não justifica. A gente percebe que muita gente que está por aí aparece, às vezes, dando entrevista, seja na televisão, jornais, rádio, e quando começa a falar a respeito do local onde ela atua, mostra desconhecimento e despreparo. Então, a gente percebe que as coisas são escolhidas de forma política e não o currículo, como você falou. E isso, previsto na Constituição, né, o cargo comissionado, está lá no artigo 37, não é? E ele foi criado para isso exatamente que você disse. Quando você necessita de um profissional, você não tem ele lá no serviço público e também para fazer composições políticas, né, é importante isso, mas é preciso olhar a parte técnica também, não colocar qualquer um simplesmente porque o fulano lá que apoiou indica e você simplesmente acolhe a indicação sem perceber se essa pessoa tem capacidade. E as pessoas estão cheias disso, né? Porque veem que existem aí cabide, aquilo que a gente já conhecia antigamente como cabide político. Exatamente. E aí tem essa relação toda do que vai acontecer. O Marco Aurélio, ele é de Santos também, ele é do Zé Menino, ele pergunta o seguinte, eu não tinha comentado esse assunto aqui, você tem razão, viu, Marco? Ele diz o seguinte, a eleição do prefeito Rogério Santos se transformou mais fácil simplesmente porque ele conseguiu conquistar os votos da candidata Thelma de Souza. E vale lembrar, você cita até aqui, 17.064, não tinha nem parado para perceber isso. Ele aumentou esse número de votos da eleição do primeiro turno para o segundo. Potencialmente, quem votou na Thelma de Souza não votaria na Rosana Vargas. Ficou muito claro. Eu vi que várias pessoas não votariam. Então, Emílio, a votação de 31 mil votos da Thelma de Souza no primeiro turno, claro que essa transferência 100% não existe em lugar nenhum do mundo. Mas 17.064, me parece bem essa ligação. Ele tem razão, o ouvinte. Quem votou na Thelma não vota na Rosana. Então, caminhou-se o seguinte, como a própria Thelma, ela não se pronunciou, eu voto no Rogério Santos, mas deixou à vontade, né? Olha, que queira votar agora os nossos colaboradores, a nossa gama de pessoas do partido possam escolher, mas como orientação. Né? Se essa orientação for muito clara, então esses 17.064 votos provavelmente foram realmente isso, canalizados, porque a abstenção aumentou, ela não diminuiu. Isso. Então, muita gente que se absteve não votou em ninguém. Agora, esse 17 mil está na cara que veio diretamente do eleitor da Thelma. Veio da ex-prefeita, né, Thelma de Souza. Mas é claro, né, as pessoas que votam, ela é uma política da ala esquerda, né, centro-esquerda, e seria o lógico dos eleitores dela, olha, se for votar em alguém no segundo turno, votaria no Rogério, né? Sim. De forma alguma, acredito que escolheriam a candidata Rosana, né? Porque ela é óbvio, né? Ela é um partido liberal, partido de direita, alguns até chamam de extrema-direita, eu acho até um exagero, mas, enfim, eu voto. Quem foi eleitor da Thelma deve ter escolhido o candidato Rogério, o prefeito atual, né? É isso aí. Virginia, vamos ao intervalo, então, em nome de Muniz Logística, Soluções de Comércio Exterior. Você quer importar produtos, por exemplo, da China? Eu vou te dar uma dica. Entre em contato com a Muniz Logística, eles vão te dizer carga de impostos, o preço que você vai adquirir esses produtos, como você vai fazer, a compensação para você poder trazer esse produto da China e vender aqui. Então, se você é empresário, quer importar produtos da China, que tem uma gama enorme, a Muniz Logística está preparada para te auxiliar e para ser sua parceira nessa condição de negócio. Então, entre em contato pelo 13 469-8686. Muniz Logística,
Soluções em comércio exterior, também forte visturas automotivas, agora com 14 unidades. Você tem Joaquim Távora em Santos, 2 lojas, 141,14. Ademar de Barros e Santos Dumont do Guarujá. Mogi das Cruzes, Francisco Rodrigues Filho, voluntário Fernando Pinheiro. Franco, em Mogi das Cruzes, no centro. Em Praia Grande, Kennedy, 547, Kennedy 4.438 e Marcos Freire 8.614. Em São Vicente, próximo ao nosso Marcelo Rocha, na Antônio Merique 230. Em Santa Branca, lá do Paraíba, você tem lá na Capitão Constâncio Santana 368. Você tem na Zona Leste, em São Paulo, você tem Itaquera, Avenida Itaquera 2428 e na Avenida do Estado, no Ipiranga, dentro do Shopping Premium. Forte Vistorias Automotivas. Agora, se você quer comprar o seu imóvel em Santos, antes de você pensar em ficar procurando, rodando, gastando gasolina e tempo, entre em contato com a Eng Plus, consultora incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Eles estão aí negociando o Malta, o Ilha de Malta e o Bali. 2 lançamentos, na verdade, o Malta já está no processo construtivo bem adiantado, entrega no ano que vem, 2025, e o Bali começou a construir aí há 3 meses atrás. Mas novidades virão, tem novo lançamento em breve na Epitácio Pessoa, num ponto nobre da cidade. Se você quer comprar um imóvel mais em conta, né, aquele primeiro para a família, ou para você que é solteiro, ou você que é estudante em Santos, das nossas universidades, tem a Angelife, caçulinha do grupo, que tem o Piazza Torino, na João Freire 363, no Macu com o Embaré, na Afonso Pena. Ótimo negócio, você vai fazer a partir de 390 mil, super valorizado, foi lançado a 278 mil. E vem novidades, hein? Você já pode passar na esquina da Rodrigues Alves, com a Campus Melo, um novo empreendimento vai surgir ali da Angelife, a caçulinha do grupo Eng Plus. Virgínia, manda um abraço para o Raul Domingos, a oficina Rolou do Rema Martelinho de Ouro. Corra agora, hein? Final do ano está chegando, você tem lá os probleminhas do seu carro para resolver em termos de amassadinho. Ele faz para você na Comendador Martins, o 91. Também Mecânica Leomar, injeção eletrônica, elétrica, mecânica em geral, lá em São Vicente, na linha amarela, Marechal Deodoro 493. Também Escola Santista de Astrologia. Nosso querido Jorge, vai ter esse ano, Virgínia, aquele programa especial com o Jorge falando das previsões para 2025? Com certeza. Dá para prever muita coisa. Ele não gosta de adiantar muita coisa, mas ele deixa nas entrelinhas vários aspectos importantes para todos nós. Vamos convidar o Jorge para estar aqui, mas se você quiser fazer mapa astrológico de nascimento, você deve entrar em contato na rua Goitacazes 8 do Gonzaga, pelo 3394-9741. E M. Rocha Contabilidade. Você está aí para abrir a sua empresa, você precisa de um departamento pessoal, eles fazem isso por você. Planejamento tributário, eles fazem para você. Abertura de empresas. Ô Marcelo, hoje, muito MEI cresceu, o faturamento ficou bom. O sujeito fala, e agora? O que eu faço, Viola? Vou para cá ou vou para lá? Ao invés de você quebrar a cabeça, e às vezes aí você se perde, porque você consegue arrumar cliente. Você faz um bom trabalho. Aí você fala, mas eu preciso fazer essa gestão que eu não sei, a minha contabilidade, eu estou no meio, mas eu não tenho que ir para o Simples. A M. Rocha faz para o cliente. Isso, ajudamos ali, até para que ele não tenha que ser penalizado depois, né? Perder o enquadramento ali do MEI e também ir para o Simples, né? E ajudamos ali, damos o encaminhamento, né? Fazemos com que ele cresça de maneira saudável, pagando um imposto justo, né? Justo. Dentro do Brasil é complicado, né, doutor? Mas o mínimo possível, né? Dentro da legislação, que a legislação permita, né? E está aí uma boa pauta de programa, viu? O aumento de imposto que o governo traz, né? Indiretamente, sem trazer, né? Sem trazer nenhum alarde, é exatamente isso daí. A partir do momento que ele não aumenta os limites do Simples Nacional e do MEI, ele está aumentando o imposto indiretamente. Igual a tabela do imposto de renda da pessoa física. Quando ele não aumenta a tabela do imposto de renda, ele está trazendo aí o aumento dos impostos para o brasileiro. Uma boa dica, Marcelo. Vamos prover esse programa aqui agora. Ô, Lídia, você foi sacana comigo, hein? A Lídia, ela é de Praia Grande, ela falou assim, pega esta foto hoje do G1, é para esconder o armário, que é feio, por isso que tem a cabine. Olha aqui, ó, o que o Marcelo está falando, Lídia. Aí eu fui buscar que a Lídia falou. Que o armário é feio, Marcelo, por isso que eles põem isso aí. Olha só, vamos lá, ó. Há um espaço aqui aberto para a urna, para ver que não tem nada, aí sai o papelzinho aqui atrás, tá vendo? Como é que chama isso aqui? É a Felipeta. Isso sai no final do dia. No final do dia. É a zerésima. Zerésima, melhor essa. Agora, no caso aqui, a figura, viu? A figura do prefeito eleito Rogério Santos, fazendo o gesto do 10, mas ele baixa aqui e sumiu. E aí? Então, tirando essa cabine, quem vai votar, ninguém consegue ver
o número que está sendo digitado e nem o que está aparecendo na tela. Exato. Então, a cabine, ela não serve de nada, absolutamente nada, muito pelo contrário, ela ajuda quem está praticando o crime eleitoral. Se nesse momento o prefeito Rogério Santos, por exemplo, tirar um celular ali da bolsa e Tirar foto, pronto. Ninguém vai ver. Não é o caso aí do não prefeito. é o caso, mas né? ele como qualquer uma pessoa. Exato. E olha, tem até tabela de preço para isso, viu? Então, vamos lá. Lembrei de uma coisa, se me permite, o que o Marcelo está falando, lembrei que no Nordeste, foram numa certa cidade lá, eu não me acordo qual era, o candidato entregou óculos. Óculos, é verdade. Óculos para as pessoas que iam votar, e esse óculos filmava a urna É verdade. para que comprovasse, porque ele recebeu, uns receberam material de construção, Perfeito. outros receberam R$100. Pois é. Então, ele usava um óculos que tinha uma câmera lá embutida, Sim. que hoje é uma tecnologia simples e muito barata, e essa cabine, como está dizendo Marcelo, protege o crime eleitoral. Por que Marcelo, para que serve isso? Só para dizer que é justiça eleitoral? É para tirar a foto, Então, exatamente, uma foto bonita então, assim. Então por que não faz desse tamanho aqui, dessa altura aqui, ó? Cabine de votação, porta aqui, ó. Pô, Pronto. também. Não aparece, Também. a tela ela é inclinada, não tem como você verificar qual é o seu voto. Realmente não se justifica. E para colocar a justiça eleitoral, você poderia colocar um banner atrás, não precisaria nada disso. Tá aí, ó. Olha, e outra, hein? Outra, é menos gasto. É menos gasto. Quem ganha emitindo essa cabine aí, esse fazendo essa papelão cabine, aí é caro, não né? vai ganhar. É mais árvore preservada para o planeta, hein? Olha, ajudando o planeta Você também, tem hein? extintor no carro? Eu não sei se tem, rapaz. Agora eu não sei se o carro... Você tem kit de primeiros socorros no carro? Acho que tem. Seu carro tem Olha, step? o que tiver que vir, se não vier, a gente briga com a Jeep lá. Porque... O seu carro tem step? Tem. Porque teve um amigo meu que ele falou assim... Triângulo? Tem, já vi que tem. Rapaz, eu estava indo para o interior de São Paulo, furou o pneu do carro. Aí minha mulher, e agora? Vai, quem que troca? Né? Eu vou lá descer e trocar. Ele voltou para a mulher e falou assim, tem um probleminha aqui. Qual é o probleminha? Não tem step no carro, não veio step. Carro moderno, desses elétricos, não veio step. Falei, agora? Fica na estrada. Ficou na estrada. Aí ele teve que chamar o socorro, o seguro levou 3h40, dá para ele ter chegado no destino dele fácil, para esse seguro trazer uma outra roda e colocar, né? E aí foi até dito para ele o seguinte, ele devia ter observado que a própria concessionária esqueceu que tem um kit no carro elétrico para encher o pneu, para encher lá, o pneu no caso pra for. fazer alguém passou a mão. Ele não tinha no carro. Caramba. Então, quer dizer... Deve ter pago por isso. Cabine eleitoral. É tudo feito. O senhor não viu, então, se tem extintor? Extintor, eu acho que tem. Sabe que sei não se é mais tem. obrigado. Não é? Não. Então não deve ter. Mas se você tiver no carro o extintor, olha só, esse é um caso para o doutor Emílio. Super-homem. A polícia rodoviária parar você e o policial vira ali. Você tem extintor? Por gentileza, saia do carro. O policial vai lá. Se aquele extintor estiver lá e estiver vazio, você é multado. Uma coisa que eu sei, até Não não é sei obrigatório, mas se você tiver vazio, é multado. Pois é. Em São Vicente, se você andar à noite com o carro, com a luz RDL, lá, aquela luz, Sim. você é multado. Não sei se está na lei ou não. Você tem que andar com o farol baixo ligado. Depois Direto. dessa, vamos ao intervalo no escuro. Está uma fábrica de multa lascada lá. Exato. Dá. E agora na estrada ficou confuso, né? Porque antes era obrigatório o farol ligado na estrada. Agora, dependendo do tipo de estrada, você não precisa mais ficar com os faróis Por acesos. falar nisso, Emílio, é possível que uma cidade coloque um radar escondido atrás do outro a questão de metros? Não pode ter radar escondido. Ele precisa Tem ter aviso. Uma conhecida, né, Virginia, Móvel ou tomou fixo, ele precisa ser 3 avisado. multas na mesma cidade e a multa ficou a diferença de 1 minuto. E detalhe, estrada, mato para um lado, mato para o outro, na verdade, fazendas, né? Onde é que estavam esses radares aí, né? Tem 3 uma multas. recomendação. As pessoas têm que usar aquele... Tem 2 aplicativos bons. O primeiro é o Waze, que ele é muito... Bem lembrado, funciona, bem uma beleza. lembrado. O segundo é o Radarbot. Eu recomendo que as pessoas... Radarbot. Não é proibido, tá certo? E ele é muito melhor que o Waze, porque ele grita quando tem o radar. Então, instale o aplicativo no seu celular quando for viajar. Emílio, tem uma conhecida minha que tomou 3 multas andando dentro da velocidade regulamentada, eu não entendi isso. Aí fui fazer uma pesquisa na cidade, a própria população da cidade não suporta o que eles fazem lá. E nesse final de semana, até lembrei,
saiu uma notícia que talvez o radar, aquele móvel, seja proibido no Brasil. Já era sem tempo, né? Não sei se vão conseguir proibir, porque ele é uma fiscalização da Polícia Rodoviária, seja estadual e federal. Existem deputados federais que dizem o seguinte, eles alegam que ele tem que ser visível e estar num ponto definido, com placas, para que ele não seja escondido, porque alegam deputados federais que muitos policiais rodoviários estaduais e federais escondem o radar ou põem em cima de viaturas. Você não vê pelas estradas. O app aplicativo, que é o Waze, o Radar Bot, eles dizem radar móvel à frente. Quando você passa por ali, você não enxerga esse radar móvel. E nem tampouco um posto da Polícia Rodoviária ou uma viatura parada. Mas o radar está dizendo, olha, tem um radar móvel por aí, cuidado. É bem sujeito. Virgínia, vamos ao intervalo, que eu estourei bastante aqui com tanta informação. 9h24, a gente vai para o intervalo e volta já com muito mais informações. E eu mostrei a cabininha aí, viu, gente? Mostrei a cabininha que o Marcelo falou. Obrigado, viu? Diga lá. Dininha Couto, bom dia, amigos. E Aldo Neto, um abraço a todos. Um abraço para o Aldo. O Aldo que trabalhou muito aí nessa eleição aí também, né? O Aldo, que o Instituto Aldo Neto se aproximou muito aí do que aconteceu na eleição. E agora, que show da Xuxa é esse, hein, Aldo? Pega leve, hein, Aldo? Pega leve, vamos ao intervalo. E as pesquisas erraram aqui novamente, né? A pesquisa aí do Jornal de Santos. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Novo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia.
Realização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto, 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Às 9h29, estamos de volta aqui com Ponto a Ponto nessa segunda-feira, radiostanilsantos.com. Você nos ouve, nos vê, nos assiste 24 horas no ar. Então você já sabe, inscreva-se no canal Ponto a Ponto, acesse o nosso site radiostanilsantos.com, não tem BR. Você pode entrar também no nosso aplicativo, baixa lá 10 segundos na sua loja de aplicativos e leva na palma da mão a Rádio Star News com você, sempre trazendo informações. Muitos elogios aí do Repórter Notícia, que é um novo quadro de jornalismo da rádio, vem trazendo sempre um jornalista trazendo informação e também um entrevistado, que é muito legal, dá um dinamismo para você entender em um minuto e pouco, a informação precisa, né? Então nós tivemos aí no final de semana entrevista com o ministro, entrevista aí com a presidente do Tribunal de Justiça Eleitoral, é bem bacana isso, é o Repórter Notícia que a Rádio Star News colocou no ar para você. Bom, polêmicas à parte também, a gente falou aqui de Santos. Quer acrescentar alguma coisa, Emílio, Marcelo, em relação ao prefeito sendo reeleito ou o prefeito Rogério Santos? Parece que agora era uma coisa que se esperava em relação ao próprio governo. Agora, muita gente espera mudanças, né? Mudanças, por exemplo, em secretarias, mudanças. Isso deve ocorrer ou não, Emílio, na sua visão? A composição de forças, né, que o apoiaram, né, sempre deve ocorrer mudanças na secretaria. Alguns talvez estejam até retorno, né? É uma coligação com muitos partidos, né? Muitos partidos, grande, né? Então deve sim, o prefeito deve ter feito esses acordos com isso, que é normal, né, dentro da lei, para que ele tenha uma Câmara, né, amistosa. Sim, né? E que melhora, né? As melhorias precisam ser feitas. Uma delas, posso aproveitar aqui, falar do semáforos? Deve. Então, os semáforos, a gente sabe que em Santos foi implantado esse sistema novo, né? Não está dando certo no Não geral. está dando certo. Agora mesmo, eu vim pela Francisco Glicério novamente, desde o Iorquidário até aqui, e Afonso Pena também um pedaço, e a gente percebe que agora, antes nós tínhamos assim, era um sistema antigo, que era controlado semáforo a semáforo, né? E ele tinha aquele desregulamento, até quando desregula quando existe tempestade, essas coisas, o sistema se desregulava. Agora, esse sistema que é controlado lá pelo sistema Wi-Fi, né, numa centralizadora, acontece que nós estamos tendo ondas vermelhas. Antes, que o objetivo são ondas verdes. Exato. O prefeito andou dizendo que os semáforos estão controlando as avenidas, que as arteriais estão demorando mesmo, até você já mencionou isso aqui. Eu tenho 2 exemplos Acontece pessoais. Que Francisco Glicério e Afonso Pena, isso não está acontecendo. O acúmulo de carros é muito grande, motos estão se acumulando nos semáforos, porque nós estamos tendo ondas vermelhas. O semáforo abre e o outro imediatamente está fechando. Então, alguma coisa precisa ser feita. E eu estou falando de avenida, né? E não das vias arteriais. Porque está acontecendo o quê? Um represamento das vias. Represamento além do normal, que não acontecia no sistema anterior, que nós tínhamos desregulamento. Tinha verde, amarelo, verde, vermelho, amarelo e tal. Agora, hoje, por exemplo, onda vermelha, quando eu vim para cá, às 8 horas da manhã. Então, eu recomendo que o prefeito, por exemplo, mande alguém lá, um representante, ou dê uma voltinha. Como ele mesmo diz, né, não existe cidade pronta, a questão do trânsito está muito ruim. Eu vou dar um exemplo nosso, né, Virgínia? Semana passada, Marcelo, Torres Homem, com Oswaldo Cruz, Boqueirão, Torres Homem, 2 quadrinhas pequenas para chegar na Afonso Pena.
quase 10 minutos. Esse é um dos 9 piores minutos, lugares. É muita coisa. você não consegue passar. E você percebe que, apesar da informação não ser correta, a informação que parte muitas vezes da CT, olha, o sinal tem 1 minuto, mentira, não tem 1 minuto, tem mais. Porque nós levamos aquele afluxo de carros na Oswaldo Cruz. A transversal, que é a próxima depois da Torres Homem, é a Rua da Liberdade. Os carros chegam, querem entrar. Então, você tem ali, não consegue passar. Então, um espaço que nós passaremos no máximo em 1 minuto e meio, nós levamos quase 10. No mínimo 5. Se coincidir com o VLT ali, 10 minutos. 10 minutos, foi o que aconteceu. Piorar, vamos lá, Rua Goiás com Ana Costa. Estávamos também há 15 dias atrás. Última quadra na Costa, onde tem o Colégio São José, mesma coisa. Abriu e fechou uma, duas. Na quinta abertura de semáforo, Marcelo, e ali tem um sinal que é diferenciado, é o seguinte: você tem 2 pistas do meio para a esquerda que dão acesso. Não, minto. Você tem a do meio, tá? A do meio, e essa que dá acesso para o sentido centro. E uma da esquerda que dá sentido praia, né? Então aí faz confusão, e muita gente às vezes para na esquerda, mas quer virar para a direita. E o sinal está muito demorado, o que está acontecendo? Está segurando. E nesse horário das 5h30, são os pais que vão buscar os filhos no São José. Então eles entram pela Ana Costa, em fila dupla, entram no colégio e saem onde? Na Goiás. Deveria ser o contrário, entrar pela Goiás e sair pela Ana Costa. Aí não precisa ser inteligente para perceber. Então, que o presidente da CT confira isso com os seus técnicos para rapidamente acertar, porque senão fica impossível. E eu recebi também manifestações de ouvintes aqui que houve retiradas de rotatórias na cidade, porque a rotatória está trazendo problema. Aqui a gente tem informação de alguns pontos que a CT já fez essa retirada e optou pela lombada. Eu acho que é mais prudente. O presidente da CT esteve aqui, o Antônio Carlos Gonçalves, o Fifi, disse, em alguns casos é realmente melhor. Então, alguns lugares tem que ser estudado, porque represa e não traz segurança. E pode trazer acidente. Em local que não tinha acidente, já está ocorrendo por causa... A rotatória é muito grande e dificulta. Caminhão, por exemplo, nem passa na rotatória, ele vai no meio. Ele nem faz aquele desvio. Não consegue, né? Não consegue. Se ele for fazer, ele vai bater ou ele vai perder o rumo. Só para responder também aqui o nosso querido Antônio lá do Guarujá, o Farid Madi foi eleito, né, depois de 20 anos, com 55,38%, está eleito no Guarujá, e o Rafael Vitiello, que é vereador lá, conseguiu, no segundo turno, 44,62%. Uma eleição também tranquila do Farid, mas o Rafael Vitiello mandou o seu recado com quase 45% das intenções de voto. Marcelo, São Paulo, que é um balizador da política nacional, mas nem tanto. A gente pega aí Nordeste, outras regiões, nós tivemos diferencial aí, né? Mas em relação à eleição do prefeito Ricardo Nunes, com 59,35% contra 40,65% do Guilherme Boulos. Fica um recado também para os outros partidos, por exemplo, você é do Novo, e outros partidos, uma mobilização, porque a gente percebe que, por exemplo, Ricardo Nunes é do MDB, ele não é do PL, não é do Republicanos, mas contou com o apoio do governador, que é do Republicanos, e no final, um apoio discreto, mas do presidente, que é do PL. Essas costuras aí, né, sempre tem um custo, né? O custo, ele acaba sendo financeiro, né? E acaba sendo ideológico também, né? Você acaba tendo que envolver aí, abrir mão de alguns posicionamentos, tal, para poder ceder aí a espaços e também obter mais votos, né? Então, é uma negociação política, né? Eu, particularmente, não sou muito favorável a isso, porque você acaba perdendo a sua identidade, e quando você perde a sua identidade, é difícil você resgatar a sua identidade depois, né? Exato. Então, você pode ver, o próprio Bolsonaro, de vez em quando, quando ele perde a sua identidade um pouquinho, ele tenta rapidamente resgatar, ele vai para a rede social, vai para todos os pontos aí para tentar resgatar, porque ele sabe que se ele perder a identidade dele de direita, raiz, dificilmente ele vai se estabelecer, né? Ele vai se estabelecer, porque ali é onde ele se estabelece. Ô, Marcelo, né? você acredita nesse fenômeno que muitos analistas, ontem vários canais de televisão, nas próprias emissoras de rádio, dizendo que o ex-presidente está desidratando, que ele tem se conduzido muito mal e ele tem perdido espaço aí no cenário nacional, que em 2026 ele tem impedimento, está tentando, né, reverter isso, mas ele vem enfraquecendo. Então, até líderes que estavam do seu lado não estão mais.
e o surgimento dessa força chamada Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo, apoiados numa reeleição do Ricardo Nunes, e São Paulo é uma máquina motriz forte do país. Tudo indica que o ex-presidente Jair Bolsonaro não consiga essa força para reverter, até por tentativa do Valdemar da Costa, o boy, né, Costa Neto, ressurgiu o Bolsonaro, não dará para ele em 2026? Olha, o Bolsonaro, ele sai enfraquecido dessa eleição, né? Na minha opinião, ele não sai fortalecido. Mas, assim, é o Bolsonaro. A gente não pode nunca deixar de dizer que ele tem uma força própria, né? Mas ele sai enfraquecido por conta dessas misturas ideológicas dele aí, que ele acabou fazendo, né? Eu acho que as próximas eleições, tem muita água que vai passar debaixo da ponte ainda, mas eu acho que quem pode vir forte aí é aquele deputado de Minas lá, o Nicolas, né? Nicolas. O menino tá bem ali, olha, tá bem afiado, tá bem alinhado. Mas você acha que ele consegue ter força nacional? Porque ele tem um nicho dele ali de internet, mas ele é muito contestado até por outros deputados, né? Normalmente no cenário do Congresso ele é muito contestado e algumas figuras o desafiam, né? Então, eu não sei se ele conseguiria agregar. Inclusive, os próprios filhos do Bolsonaro têm algumas reservas com ele, e vira e mexe tem lá os seus embates. Então, o grande problema é que ele tem o perfil do Bolsonaro, só que com uma qualidade muito superior à do Bolsonaro. Esse é o detalhe. Vou colocar uma imagem aqui na tela, me parece que ela é muito emblemática, que é o que eu estou falando agora aqui, ó. Olha lá. Destaque em vários jornais. Esse, por exemplo, Estadão, Folha de São Paulo. Olha que foto, e me parece o seguinte... quem deveria estar aqui nesse cenário, porque ganhar São Paulo é importante para qualquer partido. Não deveria ser a figura do ex-presidente, e ele não abraçou a campanha do Ricardo Nunes. E veja, tem coisas que parecem... O vice, inclusive, não aparece, aí não que aparece. foi indicado pelo olhando Bolsonaro. Olhando essa foto... Quem está aqui, ó, é o ex-vice-governador, que foi governador... Rodrigo Garcia, né? Aqui, ó. Isso. Então, é isso que eu ia falar. Quantos desses que estão na foto aí são fantoches ou perderam a identidade? Só para a sua plateia, a audiência responder aí. Você está mandando abraço, inclusive, para o Carlos Eduardo em Campinas, né, que eu não pude ler aqui, que eu abri a imagem aqui, Carlão, mas você falava a respeito disso, né, que essa foto é muito emblemática, né, ela pode potencializar o que virá daqui a 2 anos. Nesse momento eles dizem que não, mas fica muito claro que numa foto como essa, a gente imagina que o governador tem lá o seu teste, né, o Emílio? Ele começa a perceber se ele tem força ou não para considerar uma candidatura. Isso é um teste já das urnas, ver como se posiciona perante a mídia, né, as forças econômicas também. Ele está se colocando já de uma forma bem explícita, né, como um líder da direita. E uma outra foto... São Paulo, que é o estado mais importante da federação, né? Ele é um governador que tem uma aprovação muito boa, apesar de estar no início, e não era político de carreira, né? Ele atuava em vários... o Marcelo falou até agora da identidade, ele já atuou, foi com posições políticas no governo do PT também, no Michel Temer, agora no Bolsonaro, que ele teve a sua... Emílio, tem uma outra foto que está assim, Tarcísio, ao centro Ricardo Nunes e do lado o Gilberto Kassab. Aí dizem que pode ser ali, inclusive, a chapa 2026. Tarcísio presidente, Kassab vice. Eu não sei. O Kassab é secretário de governo dele, não é? Exato. É isso? Está ali como secretário, dentro ali. Eu não diria não, mas assim, não vou confirmar, mas começa a se desenhar. E São Paulo é muito forte. São Paulo é a máquina do dinheiro do país, envolve muita gente, tem um colegiado muito forte. Você veja que é o colégio eleitoral que muda muitos aspectos. A gente percebe algumas costuras. Vamos dar um exemplo aqui na Baixada. O ex-prefeito de Santos, deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, costurou o quê? Costurou que o candidato Rogério Santos fosse para os republicanos, que é onde está o governador, que inclusive era cotado, inclusive, o seu presidente Marcos Pereira para ser presidente, mas não ligou, não deu liga. Mas tudo isso funciona, né, Marcelo? E a gente percebe, eu falei do Marcos Pereira, agora, os partidos vão ter que se realinhar após uma eleição como essa nacional. O seu partido novo colheu bons frutos, Marcelo? O que você sentiu? Você disse que o Rogério foi para os republicanos. Isso. Me diz um dia que o Tarcísio veio fazer campanha aqui. Na verdade, ele não veio.
Visto um dia. Ele autorizou o uso da sua imagem, mas não veio fazer campanha. Então, aí você começa a entender onde é que entra a ideologia, onde é que entra o interesse, onde é que entra a identidade, né? Então, é triste a gente ver o Tarcísio se posicionar numa prefeitura que é intimamente vermelha, né? E não vir se posicionar numa prefeitura que é de seu partido. É triste. Simplesmente é muito triste. É só Ficou isso. no muro, né, aqui. Ficar no muro. É muito triste. Na verdade, ele namorou com os dois candidatos. Ele tucanou. Não pode, a Rosana Vale pode. usou a sua imagem. Não pode. Em banners e o Rogério também. Ou é partido ou não é partido. Tá? Então, assim, se ele está no partido, ele tem que ter a fidelidade partidária. Esse é mais um escorregão do governador? Então é mais um escorregão, claro. Ele tinha que estar aqui, ele tinha que ter vindo aqui, colocado a mão no Rogério, colocado a mão na Alda, abraçado os dois, saído na rua fazendo campanha, que nem o Bolsonaro fez com a Rosana. Ele veio aqui, pode ter tido sucesso ou insucesso, enfim. Mas ele veio. Mas ele veio, ele deu a palavra. É isso que diferencia o Bolsonaro do Tarcísio. É isso que está me preocupando com relação ao Tarcísio, que ele está perdendo a identidade. Há quem diga que, inclusive, esse afastamento já vai ocorrendo há algum tempo do Tarcísio com o Bolsonaro e deve ser natural em breve. A população não é boba. Quem é, a população de direita, quem é o público de direita, não é boba de não entender o que está acontecendo. Não é boba de não entender o que está acontecendo. Então, assim, o Tarcísio tem que ficar mais ligeiro, né, porque ele está ao redor dele. Você pode ver ali o que tinha de asseclas, o que tinha de sanguessugas, o que tinha de pessoas sem identidade ali, todos fracassados ali, só sugando nosso dinheiro. Marcelo, o PSD é de esquerda ou de direita? Ou é de centro-direita ou de centro-esquerda? Que partido? PSD do Kassab. PSD? Centro-esquerda. 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 Preste atenção, Gilberto Kassab comemora e consolida 887 prefeituras no país após o segundo turno. Na sequência aparecem MDB e PP com 856 e 745. MDB, 856, PP, 745. Executivas nacionais, respectiva. Aí você percebe, PT de Lula fica em nono, apenas 252 municípios elegidos. A base que eu estou te dando para te dar centro-esquerda é o Congresso. Você vai no Congresso e vê como que o PSD vota com o partido. Se está mais do lado do partido, é mais esquerda. Então ele está no centro hoje é meio complicado essa classificação, né, amigo? A pessoa chegar a falar, eu sou centro-direita, é muito bonito. Agora, você falar e fazer é muito diferente. Porque só complementando aqui, Marcelo, né? O PSD do Kassab está no governo do presidente Lula. E no Congresso ele vota com o governo Lula. Exato. Entendeu? Então, aqui em São Paulo é outra coisa. E aí fica uma miscelânea partidária, ideológica, você não consegue entender muito menos. Mas lá em Brasília ele é de esquerda. O Tadeu Henrique, aqui, que ele é de São Vicente, ele em São Vicente, ele colocou também, eu não tinha percebido, Tadeu, um abraço, você vai me ajudando aqui a construir. Eu falo, o programa ao vivo é isso aí. Ele citou, vocês repararam aí o dado estatístico, histórico, São Paulo teve uma ausência, né, a abstenção de 31%, é a maior da história após a redemocratização. Eu não sabia desse dado. Aí aqui 33%, então um terço do eleitorado fala assim, eu não escolho ninguém, eu não gosto de nada que eu estou vendo, eu vou viajar, eu vou por aí, ou eu simplesmente vou pagar a multa, mas eu não vou, me recuso a votar no menos pior. Eu penso dessa forma. O processo eleitoral, a justiça eleitoral, ela tinha que fazer aí refazer, né, o processo de cadastramento das pessoas. Tem muita gente que tem residência aqui, diz que vota aqui, mas não vota aqui. Né? Então, eu acho que está na hora de, né, doutor? De refazer isso aí. Só tem uma prova mais cabal, então o seu domicílio. Duas jornalistas do Estadão publicaram o seguinte, a Mônica Juliano, a casca de banana de Tarcísio, jogou no chão. E a Eliane Cantanhede, que é da Globo News, diz o seguinte, o governador Tarcísio temia virada na eleição no segundo turno e jogou sujo no dia da votação, aquilo que você falou. Isso mesmo. E ela cita aqui que o governador tem escorregado feio nesses aspectos
E preste atenção também, o governador tem que tomar cuidado, o Marcelo foi muito feliz nessa citação, é aquela história, quem vai lembrar quem era brisolista, quem era malufista, o cara era malufista, sai do lado do Maluf, o cara era brisolista, sai do lado do Brizola, era Mário Covas, sai do lado de Mário Covas. Porque o que acontece é o seguinte, tem foto aqui do governador, ele e o Ricardo Nunes e o Kassab. Tem outra foto dele aqui, ele, o governador Tarcísio, o Ricardo Nunes e o Baleia Rossi. Peraí, o Baleia Rossi é MDB. O Kassab então está tendo aquela história. Eu grudo em você, Marcelo, porque você pode me ajudar. Eu grudo no Emílio, porque o Emílio já está me ajudando. Entendeu? E que se dane. Aí o eleitor fala assim, mas eu voto em quem? Então, já está um desenho aí, viu, Emílio? A gente que é um pouco mais bobo, né? Para falar a verdade. Eles ganharam a prefeitura de novo em São Paulo, mas já estão projetando. Ano que vem, o prefeito de São Paulo ontem emocionado, viu, Virgínia, disse, vocês terão o melhor governo da história de São Paulo. Espero. Mas a tendência é que agora começou 2025, Marcelo, você sabe bem disso, ligou a luzinha do quê? Eleição 2026. E antes disso, nós teremos eleição para o Congresso Nacional. Também. Já vamos ver lá a nova composição de Janeiro forças. tem novo presidente, né? Exato, a nova composição de forças no Congresso que vai determinar o que pode acontecer na eleição. E o atual candidato com a força, ele está mais ligado à direita do que à esquerda. Tanto que diz que o Lula chamou lá o pessoal lá e falou, peraí, mas como é que vocês vão colocar um cara que é da direita para tomar conta do Congresso, que eu não sou de direita? Hoje vale muito mais a pena você eleger mais deputados do que você eleger um presidente. Sim. Essa é a grande verdade. O presidente do Congresso tem muito mais poder do que o presidente da República. Exato. Derruba a lei, faz lei. Infelizmente, a nossa Constituição emendas é lá secretas. Né? Exatamente. A nossa Constituição é parlamentarista. Parlamentarista. Então, e o Congresso deu um jeitinho de colocar o que não era, que eram as emendas, eles controlam o dinheiro hoje. Não está errado, né? Tá errado. Tem que ter emenda, tem que ter, mas não na proporção que está. Olha, a atualização da Folha de São Paulo estava saindo que o PSD do Kassab havia conseguido 887 prefeituras. Não, acabou de ser aqui um reparo aqui, 891 cidades. Aumentou o número de cidades ainda. E detalhe, o ex-presidente Jair Bolsonaro leva uma coça do seu partido e do Centrão, em prévia agora, no final de semana, em relação à eleição. Já começam a se trabalhar as alianças e possíveis nomes. E segundo sabe-se, o nome hoje do ex-presidente Bolsonaro estaria no fim da lista. Ele está inelegível. Está inelegível. Ele não adianta essa história dele dizer que vai ser candidato. Ele vai perdendo. Primeiro, ele não é mais presidente. Já perde a força bastante, né? Não tem a tal da caneta. Exato. Depois, ele é inelegível e devem ter agora, passadas as eleições, o STF deve começar a tocar os processos contra ele. Então, acabou para ele, né? O Paulo Henrique do Embaré, a Virgínia tem participação, mas vou pôr o Paulo Henrique, ele colocou o seguinte, o seu convidado, o senhor Marcelo, é esse aqui, ó, alegou o Nicolas Ferreira, do qual eu tenho ojeriza, não gosto, mas gosto é gosto. Porém, não descarto o que ele comentou do Nicolas como candidato, mas boa pergunta, hein? Só que eu não falei que eu gosto, que está te destacando. Mas o Paulo colocou bem aqui, ele disse o seguinte, nesta briga, gostaria de saber a opinião de vossos convidados, né? Ele diz o seguinte, entre Nicolas Ferreira, ele coloca aqui uma carinha de nojo, né? E Pablo Marçal, ele coloca uma outra figura que é um diabinho, ele diz aqui, duas figuras nefastas, estou pretendendo tirar o meu passaporte para qualquer lugar do mundo e não ficar no Brasil. Em quem vocês votariam, Pablo Marçal ou Nicolas Ferreira? Começa com o doutor Emílio. Te vira aí que o Paulo fez a pergunta. Não votaria em absolutamente nenhum dos dois, né? O Pablo Marçal, ele é abstenção. Pablo Marçal, para mim, ele não é político. Ele aí é um outsider. Na verdade, parece que ele quer faturar mais no negócio dele, que são milhões, e mais nada além disso, né? Eu assisti, inclusive, a live com o Boulos. Ele deixou lá ele se mostrou o verdadeiro Pablo Marçal, aquele que é coaching, é um teólogo e tudo mais. É um homem de negócios. E o Nicolas é um menino novo que surgiu aí das redes sociais, sim. Né? Soube capitalizar muito bem isso, né? Melhor até que o Bolsonaro. Rosana, mas tem um detalhe, isso tem que ser falado. Aqui a Rádio Star News tem um ano, vai para 1 ano e 9 meses,
não temos ligação com partidos, respeitamos a todos, prefeituras da mesma forma, trazemos de todas as cidades, mas vale lembrar, o Nicolas Ferreira esteve em Santos, o ex-presidente Bolsonaro esteve em Santos, inclusive parece com seu filho e a sua esposa aqui, e ninguém publicou nada. É verdade. Eu não tinha. Ninguém publicou nada. É verdade. Então, me parece que houve aí, entre aspas, um certo boicote, Marcelo. Você não reparou isso? Não, é verdade. Isso, olha, eu vou falar uma coisa aqui que pode até pesar contra mim futuramente. Né? A imprensa, ela influenciou diretamente nas eleições aqui da Baixada Santista. Tá? Não vou dizer todos os meios de imprensa, mas grande parte da grande imprensa influenciou diretamente na eleição de muitos aqui da região. Dá a impressão que o ex-presidente Bolsonaro, a sua esposa e o filho, nem estiveram aqui. O que me causa estranheza, é estranho. A imprensa não colocar foto, não citar nada. Pode ser bom, pode ser ruim. Exato. Mas você tem que dar a notícia, tem que fazer. E mesmo jornais, se eles não gostam, não apoiam, isso não pode ter ideologia, tem que ter o trabalho profissional. Então, se o ex-presidente esteve aqui ao lado da candidata Rosana Vale, eu queria entender por que não houve o registro. Exato. Não houve a fala. E foi esvaziado aquilo. O jornalista, ele tem por dever trazer a informação dos dois lados. Isenção. Imparcialmente. Isenção. Imparcialmente. É assim. E foi assim que eu aprendi no mestrado de comunicação, hein? Perfeito. Para quem não sabe. Quem fez comunicação sabe disso. Também. É a sua isenção. Exatamente. E é aquilo. Deixa eu até mandar um abraço para o nosso querido Marcos Muniz. Manda aí, Virgínia. Participação, Marcos. Olha o elogio, hein? Marcos Muniz, bom dia, excelente bancada. Olha aí. Um abraço para o Marcos. Marcos é bastante contundente, mas é assim agora. Precisamos pensar, literalmente, prefeitura já foi. Não vai mudar nada as eleições. Agora, é pensar no Estado, a gente vai ter eleições também logo aí, 2020, 25 voa e 26 chegou, pronto, tudo de novo. Só que o Brasil precisa se resolver. Eu vou até dar uma notícia aqui, o seguinte, esquerda perde metade das capitais do Nordeste e direita domina as do Centro-Oeste. Então, tem um desenho já se formando, já é eleição federal. Vou repetir. Esquerda perde metade das capitais do Nordeste e direita domina as do Centro-Oeste. Do Centro para o Oeste vai tudo. Só que já há um movimento para trabalhar o Sudeste e o Sul. E isso vai caminhar rapidamente. Vai caminhar. Houve a reeleição do prefeito Sebastião Melo no Rio Grande do Sul. Imaginava-se que o PT ia varrer, não varreu. E olha que ele passou enchente, foi a catástrofe do Rio Grande do Sul, ficou. Ele está mais com a direita, ele é de direita e o PT perdeu com a deputada lá. É Maria da Conceição, se não me falha a memória. Ô Emílio, esse é um cenário que agora é pensar no Brasil. Primeiro, economicamente o governo não vai bem. Tá? Setor público mantém a economia de quase metade dos municípios do país, diz o IBGE. Cidades que têm administração pública como principal fonte de renda são mais pobres. O governo vem mantendo isso. Prefeitura criando emprego. Não é prefeitura que tem que manter os funcionários. Tem que facilitar, como diz o Marcelo, a gestão de entrar em empresas. O Marcelo tem um exemplo do vosso partido, que é Joinville, Santa Catarina. É um exemplo de uma cidade produzindo efeito, trazendo fábrica, indústria, comércio, tudo. A área de logística, que é fantástica de Joinville. Ô, Emílio, não é prefeitura que tem que gerar emprego. Mas no Brasil é assim, a gente sabe que muitas e muitas prefeituras no Brasil, elas só servem para pagar salários, todas elas deficitárias, não conseguem gerir a administração, o orçamento é estourado, Exato. Vivem a pedir dinheiro para o governo federal. O maior empregador de Santos é a prefeitura de Santos. Então, e esse é uma tônica no Brasil, né? Tem aquele limite constitucional e todos estão lá naquele limite, lá quase estourando, e aí começam, o que o Marcelo falou, criarem OSs, criarem as OCIPs, ONGs, para quê? Para burlar o sistema do limite constitucional do orçamento. Isso que o Marcelo citou, por exemplo, as OSs, em muitas cidades, né, Marcelo? Hoje, por exemplo, a saúde é entregue nessas OSs, para que elas possam fazer gestão da saúde. Está indo agora para a educação também. Exato. Tudo que é verba carimbada é onde o poder público, na parte do mal, costuma atuar. Porque sabe que o recurso vem. E sabe que ali é fácil também de promover a arte do crime. Ô Marcelo,
Então é muito tranquilo de você trabalhar ali, contratos, fazer as coisas, tal. Então tem uma informação legal, de bastidor, desculpa te interromper, Emílio, que é um operador do direito, que há uma conversa de bastidor, ninguém quer confirmar, porque se falar eu sou o pai da criança, você está morto. Que começa a se falar o seguinte: a educação está caminhando, a saúde já foi, transporte público está caminhando também para isso, que a questão prisional no Estado, e ela vai caminhar para o Brasil, de se privatizar, de se jogar na mão de outro sistema, né? Porque é muita receita, é muito dinheiro, o governo despende de uma quantidade de recursos muito grande para o setor de presídios, setor prisional. Você acha que isso é possível ser feito? Você acha que e já acontece, por exemplo, em alguns outros países do mundo, mas é um modelo diferente. Isso você acha que é capaz e possível ser feito no Brasil? Olha, quer começar, doutor? Eu vou ter uma opinião Então, bem clara a respeito disso, né? Eu acho que o Estado ele existe ele tem que dizer qual é a existência dele. Por que ele existe? Então, no setor de saúde, educação, transporte, infraestrutura, segurança pública, eu acho que o Estado deve estar lá presente e sem muitos preconceitos, né? Não que eu seja contra a OS e tudo mais, mas eu não sou favorável. E na segurança pública, no sistema penitenciário, eu sou absolutamente contra. Você citou aí que em outros países existem. Exato. Estados Unidos, por exemplo, é um deles. As grandes presídios federais são quase todos privados. Exato. E a gente tem notícia de que as coisas não vão muito bem. Então, não sei. Hoje os presídios no Brasil são horríveis. Para quem já foi lá, em algum presídio, vai perceber que as coisas não correm muito bem, que as pessoas estão lá, o preso, por mais que as pessoas acham que devem ser punidos exemplarmente, mas não podem ser maltratados. Nós não podemos tratá-los da mesma forma que eles trataram as outras pessoas. Então, hoje, elas estão jogadas. Em celas que cabem 10 pessoas, tem 30, 50. Não recupera ninguém. Então, falar em ressocialização no Brasil é um completo absurdo. É preciso pensar uma situação. A privatização, a concessão é uma forma, mas tem que ser feita, não podem ser repetido, né? Emular o sistema público e manter as pessoas em masmorras como é hoje. Enfim, essa é a opinião que eu tenho. Muito boa. O Luiz Siqueira faz uma colocação aqui, o Luiz Siqueira não é daqui, o Luiz Siqueira está falando de São Paulo. Essa eu vou passar para o doutor Emílio depois, em relação, ele cita aqui, qual é a influência que tem a OAB, né, que tem aí eleições, é verdade, a gente até comentava antes do programa, em relação ao que é feito por candidatos que têm protagonizado o próprio governador do Estado. A OAB não deveria, junto com o Ministério Público, mostrar que esse não é o caminho, até porque a OAB é um organismo a de se colocar e se respeitar, pois tudo se resolve de uma maneira com a Justiça participando. Ontem o papel da ministra Carmen Lúcia foi até um pouco infantil. Ela veio dizer o que todos nós já sabíamos. Quer responder agora, antes do Marcelo comentar? Não, deixa o Marcelo comentar. Então, Marcelo, por gentileza. Obrigado, Luiz. O Luiz está em São Paulo. Não sei se você é daqui ou está em São Paulo a trabalho. Olha, eu acho que a OAB tem um papel fundamental aí nesse ponto e contraponto, né? Freios e contrafreios. Sim. Enfim. Mas também peca bastante, né? Tem momentos que deixa a desejar em certos assuntos aí que parece que tampa os olhos, né? Sei lá, parece que dá um delay aí que deixa... Passa um assunto. O que a gente percebe em relação ao AB, você tem comportamentos e posicionamentos no estado de São Paulo de uma forma, no Rio de outra. Você tem um presidente da OAB nacional que tem lá alguns posicionamentos que às vezes não são tão ortodoxos perante a outros, então tem muita essa questão, né? Eu não sou conhecedor da ciência jurídica, mas eu vejo muitos julgamentos enviesados. O Emílio vai comentar a respeito? STF, em outras instituições, que a OAB tinha por obrigação ali atuar. Na pior das hipóteses, pelo menos, cutucar, provocar, que é o termo muito usado na área jurídica, né? Provocar para que as coisas tivessem um outro caminho. Olha, eu só foi colocar o tema aqui também, o Manuel do Jockey Clube São Vicente, o seguinte: São Vicente é um exemplo do que você está falando, Eduardo, uma vergonha. Aceitou, eu não posso usar o termo que ele usou aqui, Manuel, eu sei que você está revoltado, ele usou um termo aqui pesado, para receber presídios, mas não soube negociar para receber hospitais, escolas, universidades, nada disso. São Vicente não tem nada disso. O atual governador veio já a São Vicente algumas vezes, se eu não estiver equivocado, e o atual prefeito, que vive passando chapéu,
não consegue trazer para São Vicente um hospital que seria interessante, o Vicentino é uma vergonha, eu não sei porque eu nunca entrei lá, não posso nem dizer, o Marcelo pode falar melhor, mas ele cita, São Vicente tem na área continental 2 ou 3 presídios, ele cita aqui. Não seria importante, né, negociar outras questões, a não ser se pensar em privatizar? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho até que a questão de privatização, ela caberia aí se tivesse uma indústria, uma empresa do setor agrícola vinculada para colocar os presos para trabalho. Né? Eu acho que o preso ficar lá assim, de forma ociosa não transforma a vida deles em nada. Né? Já praticaram crime, então tenta regenerar de uma forma produtiva, pelo menos. Né? Então, passar a administração dos presídios para uma empresa que vá trazer ali uma produção, uma produção agrícola, uma indústria de alguma forma, né? Fazer com que os presos trabalhem, eu acho que aí se torna uma operação rentável para o Estado e também para Estado, empresa, preso e também para a cidade. O doutor Roberto Monteiro estava sentindo a sua ausência, ele acaba de mandar mensagem aqui dizendo o seguinte, Eduardo, você é um sonhador, desculpe discordar de... Não está discordando não, doutor Roberto Monteiro, ele diz o seguinte, nós estamos num país que tudo precisa de uma reforma, tudo. Quando a gente fala em reforma, são os poderes, é a lei, é a imprensa, são os poderes públicos, legislativo, executivo, parlamentar, não importa aquele que você queira alcançar. Data vênia citar o seguinte para o nobre companheiro que você tem à sua frente, doutor Emílio, é Puime, não Puine, é Puime. Estou fazendo uma correção para dizer, veja bem, mas ele diz o seguinte, não sei se você tem acompanhado ou acompanhou o caso de 5 desembargadores recém-afastados pela Polícia Federal e pela Justiça em Brasília por vendas de decisões judiciais, facultando o direito de alguns candidatos a poderem participar da eleição. E, para pasmar ainda mais, usando o seguinte adjetivo, né? Não custava nada, nem aplicava nada, apenas algumas pequenas fortunas, como compra de pequenos cavalos, algo em torno de 1 milhão, como compra de propriedades acima de alguns milhões, e sem nenhuma vergonha na cara, dizendo o seguinte, isso tudo está dentro do meu poder aquisitivo, do que eu ganho. Hoje nós temos 5, só faço a pergunta ao nobre companheiro, doutor Emílio, algo vai acontecer ou viveremos de factoides até da justiça? Já me aposentei há cerca de 9 anos, mas me parece que a coisa está ficando cada vez pior. Esperamos da justiça o quê? Clareza, retidão, decisão capaz de resolver e não acumular, fazendo puxadinhos. A nossa lei ela tem que ser transparente. Temos uma história muito complicada em termos de decisões judiciais. Então, precisamos mantê-la dentro de um agravo sem que possamos colocar questões como essa. Estou me estendendo, mas não dá para esperar muita coisa aonde não tem. Absoluta razão, concordo com ele. Esse caso dos desembargadores de Mato Grosso bem lembrado. É gravíssimo. Tudo foi desencadeado pela morte de um advogado, sim, né, que atuava nos tribunais, especialmente no Tribunal STJ, comprando decisões. Isso está tendo uma investigação. O que aconteceu? Esse advogado foi assassinado, não é? E o celular dele foi apreendido pela Polícia Federal. Não é? Quando foram investigar a morte desse advogado, esse celular foi aberto, né? Tudo o que acontecia existia dentro dele, e começaram a descobrir coisas. A primeira investigação foi com relação ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, onde descobriu-se que, por enquanto, em quatro gabinetes de ministros, até agora não se incriminou nenhum ministro, tem que deixar isso claro, mas em 4 gabinetes, decisões eram vendidas por servidores, esses sim estão incriminados, 2 já foram afastados, outros estão em processo administrativo interno, e, continuando a investigação dentro desse celular, descobriu-se que esse advogado, esse grupo, né, porque é um grupo, atuava também no tribunal lá de Mato Grosso, e de lá desencadeou o afastamento desses 5 desembargadores na semana passada, uma coisa gravíssima, não é? Porque são desembargadores, são juízes, não é, de um tribunal, de um Estado brasileiro, que, pelo que se está dizendo, que se foi divulgado, a investigação, por eles terem foro privilegiado, foram para o STJ,
e as do STJ foram para o STF, o ministro Zanin, que vai tocar. Então, espero que aí seja puxado aí o fio da meada, para que a gente comece a apurar o que está acontecendo no Poder Judiciário brasileiro. Aqui em São Paulo, há pouco tempo atrás, foi afastado, ainda continua afastado, um desembargador de uma Câmara Criminal. Tá? Ele o CNJ o afastou, também por envolvimento em coisas suspeitas. Então, é preciso que a gente verifique o que está acontecendo no Poder Judiciário brasileiro. Se as coisas estão já contaminadas ao ponto de não podermos mais, a Justiça brasileira não ter credibilidade. Porque é muito grave o Superior Tribunal de Justiça, em 4 gabinetes, já está praticamente certo, até porque já afastaram esses servidores, um deles está foragido, está envolvido, milhões de dinheiros, o advogado recebia no mínimo R$100 mil por acórdão, por decisão que era comprada. Tem uma gravação, não sei se vocês ouviram, o Roberto até disse, ele só colocou a palavra aqui na frase seguinte, né? Vivemos numa sociedade extremamente corporativista. Exato. Esse corporativismo é pernóstico para todos nós. Precisamos abrir as porteiras e jogar tudo no ventilador. E ele diz, o bom juiz, o bom desembargador, aquele que atua nesse segmento, tem que abrir as suas contas e a sua história. Exato. A sua história conta quem você é. Parabéns, doutor. Parabéns pela visão e pela praticidade, pelo respeito que o senhor tem conosco. Eu fico até arrepiado de ouvir isso de uma pessoa que fala dessa forma e que passa por lá. Transparência. Agora, tem uma gravação, Marcelo, que me deu nojo, que é o prefeito numa cidade que tinha uma ação que o impugnava como candidato, conversando com o advogado, e aí o Emílio comentou, eu lembrei disso. Aí eu disse, dá para fazer em 2, 3 vezes? O advogado, não dá, doutor, não dá porque é o seguinte, é muita gente que eu tenho que pagar. Exato, é muita gente. É uma cadeia alimentar. Muito bem colocado, Emílio, muito bem colocado. Me fez lembrar. E aí o que acontece? A Polícia Federal já detém essas falas. Como é que o prefeito nega que tenha falado e o advogado também? Não, o problema não é ele negar. O problema é a própria justiça acreditar nisso daí. Aí é que entra o grande problema. Monteiro é o corporativismo. Né? Então, é isso aí. Essa pessoa tem que ser afastada imediatamente. Exato. Pronto. Exato. Acabou. Ele é um homem público, ele cuida de dinheiro público, ele não pode ficar lá. Por suspeição, ele tem que sair, porque olha, tem o princípio da inocência. Posso ser um pouquinho radical aqui? Até ser um pouquinho radical. Telefone de juiz, promotor, desembargador, STF, STJ, tal, tinha que ser grampeado 100% do tempo. Reuniões tem que ser aberto, não precisava ser aberto, mas gravado, tudo ali. O conteúdo todo. Se tiver alguma coisa, é público. Reunião de prefeito, de senador, de governador, de vereador. Não pode ser nada fechado, gente. É transparência. Não sei por que fazem tudo isso aí às portas fechadas e depois todo mundo fica aí, não falei. Abre a gravação. Sim. Abre o telefone. Todo o conteúdo está abre. Não precisa nem quebrar o sigilo já é quebrado automaticamente. Não, doutor, é para isso que você quer. Você quer entrar na vida pública? Então entra de maneira a entrar mesmo. Deixa tudo público. Transparente mesmo, né? Para a gente ter a transparência. Senão fica um monte de vagabundo aí trabalhando, se pagando de santinho, e aí... E agora está na moda a inteligência artificial, então já ouvi uns políticos aí falando assim, não, mas isso foi manipulado pela inteligência artificial, doutor, essa não é a minha voz. Olha, tá por difícil, favor, né? Cara de pau, não? Só como informação aqui, né, para a gente encerrar, hoje é dia da bola de ouro, infelizmente a gente não tem muita referência, o Vinícius Júnior é o nosso único atleta, mas eu acho que não deve levar. Não acredito nisso. Agora, já que a gente está falando do poder público, algo que o poder público, a justiça tem que agir rapidamente. Um absurdo o que aconteceu no final de semana, no sábado, com a mancha alviverde com os torcedores do Cruzeiro. Um foi morto do Cruzeiro e 20 ficaram muito machucados e queimados. O que a mancha alviverde fez em Mairiporã foi algo criminoso, a ponto da presidente do Palmeiras ser lembrada agora que ela vem dizendo há um tempão, ela é contra, ela não apoia, ela não dá nada para eles, proibiu até eles de uso das instalações do clube, ela não fornece ingressos para eles, outros presidentes o fizeram e ela não faz. E o fazem. Ela não faz e ela vem dizendo há um tempão ao Ministério Público, não são torcedores, formam uma quadrilha. Ela já foi ameaçada de morte
por eles. Tanto que ela anda com seguranças particulares, nem do clube são, tá? São particulares. Doutor Emílio, um ataque como esse, vocês viram a imagem do ônibus completamente queimado, o ônibus não sobrou nada. Um torcedor que morreu do Cruzeiro, com 32 anos, ele morreu carbonizado. Eles fizeram lá uma emboscada com paus e pedras e atearam fogo, algo covarde. Aí veio um jornalista, ele veio falar no rádio, sabe o que é? O Cruzeiro andou publicando que voltou a negociar com o Dudu, a torcida do Cruzeiro, a Raposa, não sei o que lá, que essa que foi emboscada, fez uma provocação com a camisa do Palmeiras, colocou o Dudu com o nariz de palhaço. Para, isso é brincadeira, não pode usar. Doutor Emílio, para finalizar, isso é crime, isso é bandido, esperamos que a justiça haja da maneira mais correta e com a mão forte e pesada. As nossas leis, eu vejo aí alguns políticos dizendo que aqui em São Paulo querem acabar com a história da torcida única. Absurdo. São Paulo ainda resiste, né? Mas outros estados nem existe isso ainda. O Brasil precisava as pessoas visitarem a Inglaterra, que tem os famosos hooligans. Isso. Então, só se tornou civilizado quando passaram a tratar esses torcedores, que são criminosos, cruéis, não é? De forma grave. Isso é muito grave, essas pessoas precisam ser penalizadas e encarceradas. Você está aqui o que fizeram no Santos no final do ano passado. No dia do rebaixamento. Isso, não são torcedores, não pode ser chamados de torcedores, são criminosos, gente que destruiu o patrimônio público, causou um terror criou punição no bairro. para o clube? Então, as pessoas precisam ser punidas individualmente. O clube tem que ser punido se comprovado o incentivo. E a gente sabe que, não é? Alguns clubes aí têm um cordão umbilical com as torcidas. Então é preciso quebrar, como a gente está ouvindo aí da presidente do Palmeiras, torcedor fica lá. Né? Vai torcer. Ela não deu dinheiro para essa torcida no carnaval. Não tem que dar mesmo. Porque no Brasil, né, se normalizou que torcedor pode dar opinião no clube, invade o clube, quebra tudo, agride os jogadores, os técnicos, invadem a presidência. Que tipo de pessoas são essas? Não é? Torcedor, o nome já diz, é para torcer no estádio, bater bumbo, gritar de apoio. Não está satisfeito, vira a bandeira ao contrário, não tem problema. Agora, agredir as pessoas, teve uma emboscada também, outra aí que não foi muito dita, o Atlético Paranaense foi emboscado também aí na estrada há pouco tempo atrás, sem motivo algum. E cadê a punição? Não aconteceu nada, não conseguimos aprender ninguém, não vimos nada. Cheio de câmeras pela estrada, dá para identificar muito bem. Vamos lá, eu tenho que encerrar, mas vamos lá. Sabendo-se que as autoridades, né, Marcelo, Emílio, os nossos ouvintes, até o Paulinho aqui do Macuco está mandando um abraço, falou parabéns aí, ele está dizendo, a torcida do Santos já fez emboscada, já foi emboscada, ele falou, por isso eu não piso mais numa arquibancada, virei sócio para me transformar numa pessoa que, no mínimo, tenha mais segurança em campo de futebol. Torcida uniformizada, com raríssimas exceções, são grupos criminais, eles se organizam para cometer como é que ele fala? Atos de crime e bandalheira e vandalismo, né? Bom, infelizmente é verdade. Agora, vamos lá. A polícia do Estado de São Paulo não deveria ter sido comunicada pela polícia, por exemplo, de Minas Gerais, dizendo o seguinte, vai passar no seu estado uma caravana do Cruzeiro. Não sai do estado sem avisar a polícia de lá. Por quê? Eles cruzaram o estado de São Paulo para ir para o Paraná, para o jogo do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense. Foi justamente nessa volta que eles foram emboscados. Mas acredito que até as próprias torcidas não queiram ser escoltadas. Não querem. Porque é uma coisa generalizada. Mas não poderia ter uma lei, Emílio, dizendo o seguinte... Obrigatório. Não comunicando a autoridade do estado que você vai entrar, não vai. E se for pego transitando, vai ser todo mundo preso e mandado de volta para o seu estado. Devolve. E o tal do... Diga. Pois é, mas aí a gente tem que... Aí eu vou falar, tem que sopesar a garantia das pessoas, né? Mas aí pega... De circular as outras que não tem nada a ver com esses criminosos. Mas peraí, eu vou pôr uma pimenta nesse seu angu aí, viu, Marcelo? Então tá bom. Aí vem o juiz e diz o seguinte, eu não posso proibir o direito de ir e vir, mas eu posso contestar a formação de gangue e quadrilha. Eles se juntam em vários ônibus com paus e pedras. A polícia pega. Ela fecha, ela pega o ônibus.
Aí faz o seguinte, para que essas bandeiras que dentro eles colocam faca, rojão e pedras? Como é que entra na formação de quadrilha? Rojão e sinalizador dentro do estádio, isso é proibido? É proibido, não pode entrar. Pois é. Então, bom, para finalizar... Paulo tem mais controle, mas por aí... Mas também assim, São Paulo, estou vendo um dia que vai ter clássicos sem torcida. Já tem deputados na Assembleia Legislativa defendendo. Então, faço comercial para a gente voltar e se despedir. Doutor Emílio e o meu querido Marcelo Rocha vão dar os seus contatos aqui para que você possa procurá-los. Olha, tem perguntas chegando, mas não dá mais tempo, porque a gente já estourou aqui muito, né? Estouramos demais, mas o papo está bom demais aqui e a gente vai deixar para outro dia comentar esses outros temas aqui, tá bom? Vamos ao intervalo. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Novo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto, 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio.
Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Já finalizamos aqui com a nossa parte dos nossos apoiadores. Venha ser apoiador também da Rádio Star News. Entre em contato conosco aqui, Virgínia, o nosso WhatsApp da Rádio Star News, o nosso comercial, para que você tenha a sua marca de manhã, na hora do almoço, à tarde, de madrugada, à noite. Esteja inserido conosco, 24 horas com muita informação, trazendo o seu serviço, o seu produto, aquilo que você fabrica, o que você vende, para todo o público, na Baixada Santista, em qualquer parte do planeta. O WhatsApp da Rádio Star News, Virgínia, por favor. 13-998-05-8709, repetindo, 13-998-05-8709. Maravilha. Meu querido Emílio Puime, doutor Roberto, parabenizando aqui mais uma vez. Eu perdi, viu, doutor Roberto? Eu postei o nosso cotovelo aqui, ó, sumiu tudo, mas eu vi que o senhor parabenizou. Obrigado, né, pelo carinho, pelo respeito. Nossos respeitos também. Importante a participação, mas, como o senhor bem colocou, reforma em tudo. Ele até citou aqui que essa parte deu para pegar. Tivemos eleições, parece que está tudo resolvido. E não está. Os eleitores, né, brasileiros, na grande maioria, assim, eu fui lá, cumpri o meu dever cívico, votei, e agora é com o meu ou com os meus representantes. Se esquece, daqui a 2 anos ele volta lá para depositar o voto, e aí ele acha que é assim, é uma procuração, e não precisa fiscalizar esse representante. Não, o brasileiro precisa ter essa consciência, né, de fiscalizar o seu representante, seja prefeito, deputados, senadores, para saber o que eles estão fazendo. Verdade. Se eles estão cumprindo aquilo que o sujeito diz que vai fazer isso, aquilo outro, e depois ele dá uma guinada não só ideológica, mas também passa a legislar de outra forma, contrária até àqueles princípios que ele verbalizou durante a campanha. Então é preciso acompanhá-los passo a passo, querendo saber. A internet hoje dá facilidade, olha lá o que ele está fazendo, né, se ele está dando satisfação a respeito do mandato dele ou não. Se não, na Inglaterra, por exemplo, os deputados eles vão lá no seu, nós não temos isso, né, infelizmente, mas eles vão lá no seu setor, no seu, fugiu a palavra agora, distrito, e vão lá para os eleitores, sentam lá uma vez por mês e sentam numa mesa e os eleitores vêm, o senhor não está fazendo isso? Cobrando, né? Cobrando. A gente precisava ter algo parecido por aqui. Nós não temos. Emílio, quem precisar de um advogado, quem tiver necessidade de se defender ou procurar os seus direitos também, importante, né? Questão da Previdência Social, cada dia vem uma coisa a mais aqui, as pessoas preocupadas, né? Mas o doutor Emílio sempre dá aquele recado, né? Está aí com a idade para se aposentar, faça o processo de solicitação da sua aposentadoria e qualquer outro problema, o advogado faz todo esse caminho para atribuir o que há, porque não há possibilidade da revisão da vida toda nesse momento. Não sei que daqui a pouco muda a decisão, mas nesse momento não há. Mas há a possibilidade de outras revisões. Então, é importante que a pessoa que esteja aposentada ou receba pensão por morte, ela procure sempre um advogado para verificar se existe a possibilidade de revisões na sua aposentadoria, se é possível. Se for a aposentadoria foi concedida de maneira correta, o INSS erra sim, gente, com muita frequência. Então é importante verificar que após a concessão, se você pediu diretamente lá, fez o seu requerimento, porque hoje tem uma certa facilidade, né? Eu não recomendo, mas se a pessoa fez sozinha, mas que procure um advogado para verificar se houve correção na concessão. E a gente atua nessa área da Previdência e consumidor, trabalhista. Quem quiser entrar em contato comigo, meu telefone é 1399-166-1083, é WhatsApp, é telefone, atendimentos virtuais e presenciais, basta entrar em contato. Também pelo meu Instagram, @Emílio. Doutor Emílio, tem algum problema em focar isso da câmera para os nossos ouvintes? Não, esse QR Code é importante. Tem um QR Code, achei muito bacana aqui. Olha, Virgínia, ideia para o nosso cartão. O cartão que a Virgínia disse que ia mandar fazer faz 1 ano e meio. Eu vou colocar a Virgínia em algum partido político. Está prometendo e não cumpriu até agora. Está aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nesse QR Code aqui, né, doutor Emílio? Você tem abre todos aqui, os meus dados aí. Todos os dados aqui para que você possa entender a qualidade dos trabalhos do doutor Emílio César Puime Silva. Está aqui, ó, doutor Roberto.
Até puxou aqui, ó, dá uma escaneada aqui, ó, tá? E aí você já vai entrar aqui e vai ver também. É mais facilidade para que a pessoa possa entrar muito em legal, contato com a Emílio, gente. muito legal a ideia, né? Importante demais. Então é o 13991-661083. Então tá aí a dica, né? E as redes sociais. Tem o Instagram também, ó, @EmílioPuimi Advocacia. Mas esse QR Code aqui é uma das ideias mais fantásticas que tem. Você insere uma série de informações e facilita a vida de todos. Exatamente. Obrigado, doutor Emílio. Obrigado mais a uma você, vez. obrigado à audiência, Olha obrigado aí. ao companheiro aqui de bancada, Marcelo, Virgínia. É isso aí. Pelo convite. É bom mais uma começar a vez. semana com bons esclarecimentos e bons convidados, né? Como disse o nosso querido Marcos Muniz. Marcos Muniz também é outro que tem sempre comentários bastante fortes, né? E uma bancada aqui qualificada. Marcelo, obrigado também por começar a semana conosco. Sei que a sua semana também não é fácil, é aquela correria. O Marcelo tem um cartão bonito também, mas o Marcelo, ele ainda não colocou o QR Code aqui, ó. Não tem QR Code. Não, ele está sonegando informação da gente aqui, viu? Ó, já aprendi com o doutor aqui. Esta é a frente, olha aqui, ó. Cartão bonito. Marcelo, bonito. Mas cadê o danado QR Code? Ó, QR Code ajuda bastante. Ó, o Emílio tem a outra parte, a frente e verso, tá? Ó, bonitão. O Marcelo, o cartão dele é lindão também, ó, dá uma olhada aí, mas eu não achei o QR Code aqui, ó, não tem, né? Agora, quem sou eu para falar? Não tem, não precisa, Virgínia, precisa fazer o cartão, Virgínia, tá? E o QR Code, mais acha a M Rocha com facilidade, né, Marcelo? Tranquilamente. mrochacontabilidade.com.br. Por lá você consegue acessar as redes sociais, o WhatsApp, o telefone, consegue entrar em contato com todo o... Contabilidade, departamento pessoal, planejamento jurídico e abertura de empresas. Exatamente. Não tem para ninguém. É isso aí. Maravilha. Depois dessa, Virgínia, tchau para o Marcelo, tchau para o Emílio, tchau para você que nos acompanhou. A gente volta amanhã com mais um Ponto a Ponto, ao vivo de Santos, para todo o planeta, ao vivo para você. Vamos embora? Vinheta. Tchau, tchau. No ar, e a gente volta amanhã. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.